Estamos ao vivo! Estou ao vivo. Boa noite, quem está online? Vamos lá. Se acheguem, peguem suas xicrinhas de chá e vamos bater um papo sobre óleos essenciais. Boa noite, como vocês estão? Quem tiver online, vai enviando para todo mundo aí a live. Vamos falar um pouquinho sobre vetiver. Oi Fran, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Tânia chegou, nossa convidada especial. Vamos lá. Deixa eu só fixar aqui, tá? O tema. Deixa eu pegar o celular aqui. Pronto, o comentário foi fixado. Conhecendo o vetiver. E aqui já tem a solicitação. A Tânia. Oi, boa noite. Tudo bom? Olá. Boa Tudo noite. ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeito. Ah, que bom, que ótimo. Estou muito feliz. É isso, tá certinho. De estar aqui com você. Eu que agradeço. Que prazer ter você aqui. Vamos fazer uma live linda hoje. Bate-papo. Vamos. Já pedi pro pessoal ir se achegando, pegando sua xicrinha de chá ou do que quiser, de café, de leite com um Toddy, um achocolatado. E vamos bater um papo gostoso hoje. Qualquer coisa que aqueça muito o coração, o corpo. Um óleo Isso, essencial aí no achocolatado ou no chá. E assim por um diante, né? chazinho. Eu vou mostrar o meu aqui. Não sei se dá pra ver, mas aqui em cima tem anis estrelado. Delícia. E o chá é do quê? Vamos tomando. Não, eu Todo só ele. coloquei ele só. Só ele. Gratidão, Fran, falou super bem as duas. Acho que estão nos escutando bem, né? A Todos. Fran, estou debaixo das cobertas. Ai, que Isso! delícia. E aí Eu é tô um com, bate-papo gostoso. eu tô com coberta bem aqui na perna. Assim, para esquentar também, porque aqui no Paraná resolveu fazer frio com vontade, né? Bastante. Depois da chuva, fez um friozão. Fer, eu pedi para você me chamar, né? Mas na verdade, hoje você é minha convidada, porque eu que vou perguntar um monte de coisas para você, para saber Então desse tá óleo bom. chamado vetiver, né? Eu já quero E aí, francesar. pessoal? Vetiver, vetiver. Então, Como que você eu pronuncia? acredito que. Boa noite, Ezequiel. Seja bem-vindo. Eu acredito que hoje, assim como eu tive, né, por várias vezes que eu estava ali tomando nota do vetiver, me emocionei. E eu acredito que hoje, o final dessa live vai deixar uma reflexão incrível sobre a gratidão de abrir uma garrafinha de óleo essencial. De que, pega aí o óleo, vamos pingar uma gota aqui, coloca água ali com limão. Nunca mais vai ser o mesmo. Porque toda vez que pegar uma garrafinha, vai sentir uma gratidão imensa. Pelo Fernando, menos pelo caso do vetiver, sim, por toda a história, todo o trabalho, até chegar essas maravilhas na nossa mão. gratidão, Fernanda. Eu quero te agradecer já de começo por ter aceitado conversar, né? Eu falei assim, vamos
trazer toda a nossa experiência, o nosso know-how, a nossa trajetória, para as pessoas conhecerem os óleos essenciais, para saberem usar com segurança. E desde já eu quero te agradecer porque você sempre me ensinou muito e Ai, principalmente obrigada. quando eu estava com algumas dúvidas ou aprendendo e tudo que eu perguntava, você sempre respondeu ali muito rápido, muito a gente sente a forma como você conduz, né? O amor que você tem pela doTERRA, pelos olhos, o amor que você tem para cada gotinha que você tem ali e para tudo o que a gente recebe da doTERRA. Então, eu vou falar um pouquinho de mim e daí de você, né? Então, Tá para quem não bom. me conhece, eu sou terapeuta de barras, na verdade, facilitadora de barras de axis e consultora de bem-estar doTERRA. E eu estou juntando toda essa experiência e os olhos, eles estão sendo praticamente é, a linha e agulha, costurando todas as minhas experiências de uma maneira incrível, né? Então, eu saí de um mundo acadêmico, fiz uma transição profissional e decidi que todo dia da minha vida eu ia buscar cura. Por quê? Porque eu já senti na pele bastante o que é doença. Claro que lembrando Uhum. que cura é uma predisposição para se curar, são cuidados, é sempre um progresso. E aí eu conheço a Fernanda e já conheço a Fernanda apaixonada, encantada pelos olhos, já com uma experiência, né, de ter cada um deles assim na ponta da língua, isso aqui serve para isso aqui é aquilo, aquele outro, aquele outro. E quando eu entrei, eu falei, Fernanda, eu ainda estou com muita informação aqui que eu estou gerenciando da minha outra parte profissional, então eu vou chegar, eu vou alcançar, espera um pouquinho que eu estou chegando. E aí agora eu falo, chegamos chegando, né? Nós estamos juntas desenvolvendo um projeto chamado Poder de Três, que está lá no Maravilhoso o poder de três. Facebook. Siga-nos, porque lá a gente vai colocar muito material, Muito muito conteúdo. convite para compartilhar os olhos e para vir para essas experiências que nós estamos tendo aqui. Mas aí, por que eu quero chegar antes de abrir para você se apresentar? Sempre que eu vejo você emocionada com os olhos. E aí eu dou risada que eu Hoje, falo hoje assim, não foi diferente. eu O falo, vetiver é assim. ela chora mais do que eu. Mas eu, por outras razões, outras percepções, e você está sempre ali aberta e emocionada com alguma coisa em relação aos olhos. Até a última live que eu fiz com a Tainá, que eu não sei, a Tainá está no Uhum. trabalho, eu não sei se ela vai conseguir ver a gente agora ou só depois, ela também faz parte do Poder de Três. A Tainá, você assistiu nós falando e depois você ficou muito emocionada. E aí nós decidimos falar sobre o Vertiver e eu fui olhar o vídeo sobre o Vertiver, que é o oficial da doTERRA, e eles estavam falando lá algumas histórias, né, do coimpacto e tudo, e quando eu vi, eu estava muito emocionada. Eu. Então, eu falei, eu entendo por que, que a Fernanda está o tempo todo emocionada, né? Porque é um amor que vem de há mais tempo do que eu ainda, e eu quero saber tudo hoje. Eu quero saber sobre o Vertiver, mas como que você conheceu os olhos, começou a lidar, como é que foi o processo, e chegar no nosso convidado da noite, que é o Vertiver. Então me Então tá fale bom. sobre você e os olhos. Quem é você, Fernanda? Além de nossa Então, upline aí, sempre pronta para nos ensinar. ai, gratidão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está presente. E eu, assim, sempre vi a minha mãe passando algumas informações que ela obteve da minha avó. Então, uma imagem bem clara foi dela pegando capim cidreira, capim limão, dobrando assim e batendo na raiz, dando uma macerada assim e fazendo um chá pra gente. E aí, sempre que alguma questão relacionada à doença, sempre recorria primeiro a chá, faz isso, junta com isso, vamos tomar isso,
Aí faz um chá com uma casca de abacaxi, com mel e tal, e pra garganta e tal. Então, eu já venho com essa trajetória de sempre esse olhar para a natureza e para tudo que ela pode nos oferecer. Veio com a minha mãe. Eu perdi um pouco disso. E os meus filhos, eles ficavam muito doentes, muito doentes. E aí, resgatava isso e aquilo, algumas coisas da mãe, mas não era aquela certeza, aquela consciência, né? E os óleos essenciais chegou para mim no momento que minha mãe estava muito doente. E eu recebi uma visita da Elisângela, lá de Itapevi, a pedido da Imer, que é a minha direta, né? E aí ela passou em Maringá, minha tia estava na minha casa, e aí ela começou a falar em linguagem de marketing. E eu estava muito angustiada com relação da mãe. Minha tia veio para casa para saber informações, e eu estava lá triste, eu não queria ouvir o que elas estavam falando, né? E eu falei, ai meu Deus. Eu falei exatamente assim, meu Deus, elas estão falando isso e a mãe no hospital, né? Daí ela pegou e falou assim, então eu vim mostrar o que é, do que eu tô falando. Aí pegou o difusor, põe em cima da mesa, ligou a lavanda, e o Davi super agitado com a Maria. Logo, ele ficou mais calmo e ele tem TDAH, né? Hiperatividade, déficit de atenção. Eu digo tem, mas não tem mais. Tinha, né? Enfim, isso. Aí ele ficou muito mais calmo e depois ela me mostrou o frankincense. Ela disse assim, olha, não é um óleo essencial que dá de primeira mão para pessoa, assim. A gente começa com alguns óleos, a pessoa vai cheirando, vai descobrindo. Mas eu vejo que vai ser bom para você, com todo esse processo, né? Pingou uma gota na minha mão. E uma semana antes de tudo isso, eu dizia para minha tia que não... Eu tava muito desanimada, a mãe doente, meu irmão já tinha falecido. Eu falei, não tem mais esperança no mundo, para mim. Acabou. Aí, quando eu inalei o frankincense, eu tive essa conexão profunda. E foi muito nítido essa voz que eu ouvi que disse que a esperança que eu tinha dito que tinha acabado, tinha chegado. E que eu tinha uma missão com os óleos essenciais. E eu chorava demais, emocionada demais. Porque você falou, choro muito. Mas foi muito lindo. E aí eu parecia que os óleos essenciais estavam flutuando sobre a mesa. E aí me apaixonei. Eu fui com ela até o portão levando o difusor, que eu não queria deixar o difusor embora. E começou esse processo. Eu me cadastrei, os óleos essenciais chegaram. E aí eu fiquei olhando para aquela caixa, porque eu estava sozinha em Maringá. Não tinha ninguém para ir comigo, ou apresentações, venha conhecer tal empresa que chegou no Brasil. Não tinha nada disso. Ela voltou para a cidade, me cadastrei e o kit chegou e eu fiquei olhando para aquilo. Só que eu lembro, e hoje eu vou falar sobre HAD para vocês. HAD. Hoje, amanhã e depois. Então, eu assisti vídeos HAD até 5 horas da manhã. Desde o dia que ela saiu de casa até o dia que eu me cadastrei. E aí continuou muito mais. Então aí meu irmão acordava e eu tava lá, assistindo vídeo sobre óleo essencial. Dela, menina, vai dormir? Eu falei, não, eu estou impactada. E aí é um processo. Bebês aqui. É um processo e eu passei por eu tive que quebrar vários obstáculos porque eu não tinha aquela condição do cadastro de iniciar, nada. E eu iniciei dia 31 de março. Eu conheci dia 21 de janeiro do ano passado e entrei dia 31 de março. Aí eu falei, só vou conseguir entender isso se eu abrir todos e começar a usar. E aí teve processos, a unha inflamada da minha filha, que eu usei 3 vezes copaíba, interno e tópico, desinflamou totalmente.
encravou assim, que tava com pus. Todos os processos com o Davi, né? Com foco e atenção. E na escola, a professora perguntando que o Davi tava diferente. Mas o Davi não usa mais Ritalina e tá super atencioso e tá desenvolvendo. O que que é? Aí eu falei assim, primeiro ela me chamou para falar sobre o Davi, então eu já fui com a minha bolsa de óleo essencial. Em quanto tempo ele pôde deixar a Ritalina de lado? Então, a Ritalina era um processo meu que ele já tinha deixado em agosto daquele ano anterior. Então tá, ele tava sem Ritalina. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Passaram ele pro terceiro ano. Sem óleo essencial, sem nada. Só com o trabalho que eu estava desenvolvendo com ele. Eu senti uma coisa corporal mesmo. Eu falei, não vou dar mais. Ele chegava bem dopado, com sono. Eu falei, não quero mais isso na vida do meu filho. Estudei sobre a Ritalina, fiquei horrorizada. E aí eu peguei e falei, não, ele vai ter um momento, eu vou ajudar ele nesse processo, mas a Ritalina não vai fazer parte da vida dele. Posso Então falar ele já uma coisinha estava. disso? Pode. Você vê a intuição de mãe, né? E eu acho legal que você falou que foi um resgate, porque a sua mãe já tinha as intuições lá de usar a erva, tirar, e você vê isso, aí você perdeu, conectou de novo. O teu Instagram se chama Cura pela Natureza. Isso aí- foi uma madrugada de insight. Eu e falei, eu aí quero um vem- nome. E acordei com o nome e pus. E aí vem esse saber, porque daí eu vou puxar um pouquinho para a questão do Axis que a gente trabalha. Nós já sabemos tudo. Nós somos seres infinitos que sabem. A gente sabe se curar. Nós somos curadores natos. E só pegando o ganchinho aí, teve 2 vezes que eu estava com um problema na garganta e uma coisa que doía muito lá dentro. E eu fui ao médico, ele falou, você não tem nada, você não tem nada, você não tem nada. E eu com dor. Aí minha mãe olhou e falou, isso aí deve ser tal coisa. E me deu um remédio e tirou. E eu estava há bastante tempo com aquilo. Então, entra todo um saber também intuitivo que não vou dopar meu filho. Eu acredito que vem de uma ancestralidade. Daí é uma coisa que vem da gente se conectar mais. Quanto mais conectado com a natureza e com todos esses processos, mais a gente tem essas intuições que vêm muito forte. Então, em janeiro eu conheci os óleos, em março ele começou a usar. Daí eu fiz a sinergia. Ele estava tomando todo dia sublingual frankincense. E eu fiz uma sinergia para ele de lavanda, frankincense e copaíba, do Brasil Living. Que é o Enrolou. primeiro kit. Isso, coloquei na bolsa, no estojo. Dizer. Isso, coloquei no estojo dele e disse, filho, é assim, atrás da orelha, olha lá o kit, maravilhoso. Aqui que Aí eu tem disse assim 10 pra horas. ele, atrás da orelha, nos pulsos, pega um pouquinho, inala, e eu deixei na coluna já, né, de manhã. Passei em toda a extensão da coluna, e ele colocava no estojo. E aí, quando eles vieram conversar comigo, foi depois das férias. As férias é julho, né? Agosto, a professora me chamou. Então, março... Não, nem conta março, porque final de mês. Era 31 que eu me cadastrei. Ainda teve um processo do kit chegar. Então, vamos colocar abril, lá pro dia 15, mais ou menos. Abril, maio, junho. 3 meses. Aí a professora falou, ele tá atento. Ele tira um negócio da bolsa, do estojo, e fica girando assim. A professora falou, tá? Gira aqui, e coloca assim. E aí ele tá conseguindo, e olha os cadernos dele. E a professora ficou emocionada, me mostrando os cadernos, e foi um choro de novo. Mãe chorona. Orgulhosa demais, e com mais certeza que os óleos essenciais era essa conexão, esse resgate que faltava, que eu tinha encontrado. Então,
que sorte temos nós de conhecer essas maravilhas, né? Dádivas da terra. Então, a gente, quem conhece esses óleos essenciais, faz uso e pode experimentar na vida, no físico, no emocional, o que eles fazem é incrível. É incrível. Então a gente fala assim, nossa, isso existia? Quanto tempo como que eu não sabia disso? E eu vou te Então é falar aquela uma coisa. consciência. Eu vou te falar uma coisa que eu não tinha falado ainda, mas quando a gente conversa pelo WhatsApp, que a gente está trocando informação, você está ensinando algo, eu fico ouvindo as suas crianças brincando ao fundo, geralmente dando risada, cantando e tal. Eu falei, essa é uma casa feliz, essas crianças aí, né? A E mãe aí eles cuida com... cantam musiquinha da Doterra, enfim. É um amor. Fantástico. Menina, então, vamos falar um pouquinho do Do Vetiver Vetiver. e a história do convidado especial da noite. Nosso querido Vetiver. A Doterra, em 2014, eles decidiram ir em busca, né, do melhor local para a extração de vetiver. E foram por Haiti numa expedição, a Emily, uma das donas, e o Dr. David Hill. Aí eles chegaram lá, viram a situação precária, a destilaria nem tinha o destilador, e eles sofriam muito para poder ter todo esse cuidado de destilar e vender os óleos, né? E encontrar pessoas que comprassem, né? Fornecimento, né? E a Doterra, pelo fornecimento com impacto, fez uma parceria com eles lá. Só que antes disso, eles tiveram uma reunião com eles. E eles estavam contando sobre toda a dificuldade que eles tinham para essa extração, toda essa condição de gerar educação e o dinheiro para poder entrar ali para sustento, para comida, para nem água potável eles tinham. Eles viajavam 3 horas e aquela água que eles conseguiam também não era boa para consumo, né? E um dos trabalhos que a Doterra fez lá foi em 3 meses levar água potável para eles, né? Então eles não tinham o básico, e depois a Doterra, pelo fornecimento com impacto e também pelo Healing Hands, que eles construíram para eles escola, hospital, e ajudou fizeram essa parceria para destilar o vetiver. Então, demora deixa eu só falar aqui para poder conseguir contar tudo. Eles demoram 15 dias para produzir 4 litros de óleo. Então, precisa de 5 homens pegando, batendo aquele vetiver, chacoalhando ali para tirar a terra. Aí eles colocam em vários containers, assim, eles espremem, é meio comprimido assim. Precisa de 5 daquele para fazer 4 litros. Nossa. E aí todo esse processo demora 15 dias. Então, com condições quase que precárias, num país, né, bem pobre, e a Doterra conseguir levar para eles uma esperança de ter esse cuidado, porque daí eles plantando, por mais que demore tudo isso, e é aí que entra nós, consumidores desse óleo, que a gente está gerando condição para eles lá, de ter mais colheita e assim mais renda para eles, né? Ô, Fernanda, e eu quero te falar a visão que eu tive do vetiver, olhando, lendo sobre ele, olhando a planta, e aí você acrescenta com as questões aí que você sabe a mais, né? Que para mim, eu nem sabia que vetiver existia. Quando falava assim, lavanda, claro, né?
mesmo não tendo aquele contato. Na hora vem, lavanda. Que eu brinquei que eu fui criada na cidade, mas lavanda, laranja, limão, tem elementos que a gente vai já associando muito mais rápido. Orégano, alecrim, né? Chegam até a gente. Agora, vetiver, para mim, era completamente novo. É verdade. E como terapeuta, eu começo a olhar, né? O que nós fazemos? Nós sempre buscamos nas técnicas ou no óleo essencial algo que vai ajudar a gente a transmutar, a mudar os nossos estados mentais, a fazer a gente tomar um rumo, né, diferente, porque às vezes nós estamos presos no nosso mental. Ou esse óleo, eu estava vendo ali, ele fala de um aterramento. E no início, quando eu comecei a estudar os óleos, eu olhava assim e falava, então tem um óleo essencial que é bom para o chakra básico. O outro é bom para o chakra umbilical, para o chakra cardíaco e vai subindo. O lavanda é bom para o chakra da comunicação. Laríngeo da comunicação. Aí mirra e olíbano pro chakra coronário, né? Porque ele é espiritual. E quando eu vi o vetiver, eu falei, nossa, eu quero esse óleo, porque ele trabalha com o nosso aterramento, com o nosso chakra básico. E o chakra básico, ele vai ter a ver com os nossos relacionamentos e até com as nossas finanças. Então, essas energias têm que estar desbloqueadas para a nossa vida, né? Funcionar bem. Legal. Eu falei, nossa, eu quero um vetiver já, agora, né? Então, a gente vai aprendendo a usar os óleos, que eu acho legal, voltando no que você falou lá no início. Você ganhou o olíbano. E a pessoa falou, o olíbano não é o primeiro contato naturalmente. Mas como você estava numa situação delicada, a pessoa tinha o olíbano e te passou. Então, eu vou aproveitar só porque eu estou uma pessoa toda preparada, né? Então, a doTERRA ensina que quando a gente vai ter o primeiro contato com os óleos, nós começamos com lavanda, o kit lemon introdutório e peppermint. E peppermint. Que não é por acaso, né? Diz que são os óleos mais vendidos. E aí o lavanda... E os que têm mais função de... você pode usar lavanda para diversas maneiras, e o limão também. Peppermint, gripe, resfriado, sinusite, dor de cabeça, estômago. Isso. Né? Então, cada um deles com uma funcionalidade, mas eles vão trazer algo que lindinho bem completo. Mostra né? assim. Olha, aqui, eu comecei a usar lavanda aos poucos e gosto muito. Aí ontem eu estava lendo, eu gosto sempre da gente fazer as coisas com muito fundamento, né? Eu adoro. Você vai ver, quem vai chegando nesse mundo da aromaterapia e dos óleos essenciais, como é gostoso pesquisar sobre esse assunto, gente. Nossa, eu já pesquisei sobre muitos muito assuntos. Bom. Mas então, eu recomendo esse livro aqui, A Bíblia da Aromaterapia. E aí o óleo de limão ali, o vetiver, que nós estamos dando ênfase hoje, aqui fala que é o óleo da tranquilidade. Eu falei, gente do céu, então é muita coisa boa, né? E aí eu estou fazendo aqui, Fernanda, umas hipóteses, porque o vetiver, ele é muito uma planta que está na terra mesmo. Ele é uma planta... Você quer ver, ó? Eu deixei esse... Por quê, ó? O vetiver, ele é como se fosse um capim do lado de fora. Vamos supor que fosse um capim cidreira, um capim limão, só que menorzinho, mais curto. Olha lá, ele é mais curtinho. E ele pode chegar, a sua raiz pode chegar a 14 metros. Ele é muito enraizado, Então vamos lá, dia a dia, cotidiano. Mãe, criança, coisas, rotina. E questões, assim, vamos supor que está em transição, não sei se eu faço isso, se eu não faço aquilo, a cabeça está voando. 1 ou 2 gotas de vetiver inalado vai fazer o quê? É aqui, teu lugar. Centra. Tira a pessoa que está meio fora de órbita, traz ela para a realidade, traz ela para um centro, para um local onde ela consegue olhar e analisar tudo que está acontecendo. Então, ele aterra, por isso ele é chamado de óleo aterrador, o óleo do aterramento. Nossa. Porque, pelas raízes profundas dele, ele te traz essa para a realidade, pro agora.
Ele é muito usado para ansiedade, depressão e pânico. Porque a pessoa que tá com pânico, ali naquela hora, eu não sei nem se ela tá respirando, né? Porque ela tá ali eufórica e tá regulado e ela tá fora. Fora. E é muito usado para criança, para autista. Pra autismo. Quando o autista tiver, como que a gente pode dizer? Não é uma crise. Ele está, você sabe me dizer um nome para não é crise. Ele está num processo de agitação ali. Ele está nervoso, inquieto. Não chega a ser um pânico. É diferente. Esse óleo, ele aterra. Ele traz para a realidade na hora. A pessoa sai daquele estado de crise e chega volta ali para o centro, para o presente. Fernanda, foi muito bom você falar disso, porque a temática autismo, ela é uma coisa que me interessa muito, por diversas razões. Já tive que lidar de uma maneira muito próxima com essas questões, mas todos esses anos também sem um vetiver para ajudar, né? Então, olha que fantástico, você tem o óleo para um momento de emergência, que esse autista está precisando de um socorro, né? Isso, Aí vamos dizer assim, uma emergência. Um socorro, né? Uma emergência, porque, claro, para nós todos o mundo, ele é desafiador, ele nos coloca em situações que às vezes a gente não prevê e aquilo provoca muito a gente por dentro, né? Fala, nossa, que situação é essa? Então, e eles, eu vejo assim, até agora, voltando para a questão do Axis. O Axis vai falar que o autista, ele tem a consciência dele, por si só, ela roda muito alto, né? Eles Entendi. lidam com muitas informações ao mesmo tempo. Eu costumo falar assim, se nós vamos fazer uma leitura de uma situação ou da realidade, a gente vai por palavra, eles fazem uma leitura inteira de blocos de Na informação. hora, de uma vez. Eles acessam tudo de uma maneira... Então, o mental deles eu não sei se eu poderia dizer que é muito mais aberto, né? Mas é uma outra forma que essa consciência faz a leitura do mundo. Por isso que eles são muito sensíveis, né? Eles recebem muita Exatamente. informação de uma vez. Eles Por isso têm que eles têm, muita sensibilidade. se incomodam com muitos barulhos, com diversas situações. Então, se eles estão muito alto nesse sentido da consciência, aí entra o óleo para trazer mais esse aterramento, essa possibilidade Uma clareza, de centramento, né? Centrando isso. Porque outra coisa, agora puxando um pouco para o lado mais espiritual, a gente vê que todo mundo que começa a fazer muito curso de autoconhecimento começa a pensar também tanto nas questões da espiritualidade, rezar e fazer um monte de mudança, alimentar um monte de coisa, e de repente a pessoa está tão espiritual que ela não está mais sabendo lidar com o terreno, né? Então entra o aterramento ou qualquer outra coisa que nos tire do centro, né? Como é que eu vou resolver as questões práticas da minha vida se eu não estou aterrada, se eu não estou conectada, centrada, né? Então, nesse sentido, esse óleo começou a falar muito para mim, porque eu já me peguei em alguns momentos com a cabeça muito num outro mundo e precisando lidar com questões dessas. É fantástico. Demais, demais. Então ele vai ter as propriedades de estimulante, tônico, sedativo e imunoestimulante. Mas olha, lembrei de uma coisa. Na perfumaria, ele é muito usado como fixador de perfume. Você vai ter a oportunidade de conhecer ele e ele é assim, ele é grosso, bem grosso, muito grosso. Ele é bem denso, mas muito assim. Porque daí você tem que colocar até um palitinho ali para ele pegar um ar e sair aquela gota. Então ele é bem, ele fixa bastante. Então
Se você coloca ali, atrás da orelha, nos pulsos, nessa dobrinha aqui, ó, do braço. Então você vai ter um óleo essencial o dia todo. E ele vai ajudar. Então, caso tenha essas questões de ansiedade, pânico, ele vai estar ali trabalhando durante o dia para tear. Então, em muitos perfumes e outras sintéticos por aí, né? Eles usam o vetiver, porque ele também é para pele, rejuvenescimento facial, né? Dá para fazer vários então, você está blends e falando sinergias quero. com ele. Thaisa, Terminando nós aqui, estamos quero. apaixonadas por esse óleo. A Franza Nesco Olha está lá, falando que Fran. é muito cheiroso. Isso, ela disse, ó. A Fran, ela começou com um processo com a lavanda, depois ela falou, Fer, não sei, a lavanda já não está mais dando conta. E ela trocou pelo vetiver, ela disse assim que ela tá apaixonada. Eu não sei se é só o vetiver, se é o cedro também, depois ela dita aí e fala. Que ela diz que tá ajudando ela a ficar muito mais calma e dormir melhor. Com o vetiver. Ele é muito gostoso, ele é muito cheiroso. E E você falou aí, que é aquela questão, toda vez que abria a garrafinha, sentia aquela gratidão por todo esse trabalho que é feito até chegar pra gente. E o tanto de vida que é impactada, quantas pessoas têm as suas vidas transformadas depois de usar e sentir os benefícios da aromaterapia e dos óleos, né? E o vetiver é um deles. eu não sei pelo que eu estou mais apaixonada, se é pelos olhos, se é pela empresa, se é pela forma da empresa atuar, se é pela forma da empresa trazer todos esses presentes, né? Porque são Tá processos tudo muito muito na mão delicados. da gente, né? Se a gente E for olhar lá na Bíblia, Jesus Cristo ganhou mirra e frankincense. E aí a Tânia tem os dois aí na mão. Tem a mirra, tem frankincense. aí eu te falo, não, amiga, o meu olíbano, o frankincense, já acabou faz tempo. Tá na hora de pegar outro. E aqui está o Mesmo? mirra, ó, o mirras, Mirra. que também é um Mirra é óleo maravilhoso. um pouco mais grosso. Ó, você vê que ele já está aqui mais ou menos. Traz Tá mais de- pra cá, assim. Vamos Opa, ver. ele já Aí. desceu aqui assim, ó, o uso, Ele tá ali. ó, Uhum. porque Uhum. eu estou usando bastante. E você Ai, mirra. mencionou, eu converso e vou puxando, né? Você falou, a Franzanesco está falando que usa o vetiver e o patchouli e A intercala. Milene. A Milene, seja Oi, bem-vinda, boa Mi. noite. Então, Fernanda, quando você falou que a pessoa te apresentou os olhos, mostrou um difusor, você sabe que eu olhava assim, o meu primeiro kit não tinha difusor. Aí eu ficava olhando, será que é preciso difusor, né? Tipo, será que não dá para ficar... Aquela coisa de, deve ser bom, mas, de repente a gente passa assim, de repente é um luxo, né? Mas aí meu pai escolheu um kit que vem o difusor. Kit Só que Aroma Touch. Ai, olha o difusor. eu tenho que mexer devagar porque ainda tá com um O restinho de meu tá água aqui ali, que eu ó. tenho que, né? Aham. Gente, aí chegou o difusor, a Tânia preguiçosa ainda levou uma semana para ligar. Eu pensei, deixa eu ver, ligar bonitinho, é muito simples. E aí, o difusor começou a ser usado aqui porque eu já uso a lavanda sublingual sem o menor problema. E a minha mãe falou, não, liga o difusor. Aí eu fui ligar o difusor. Agora, eu tô ligando o difusor todos os dias. Todos A os gente dias à não fica noite, sem. né? Eu tô É ligando muito bom. eu tô colocando mirra, porque daí, quando eu li tudo sobre o vetiver, eu falei, meu Deus, eu quero esse óleo. Mas calma, ainda tô com outros óleos, né? Calma, calma, calma. Mas porque eu estava interessada nessa parte do aterramento. E aí eu continuei pesquisando e aqui fala, na Bíblia da Aromaterapia, que o mirra também trabalha com questões de aterramento. Então, aqui Sim, está o meu bonitinho. E esse aqui eu lindo. ganhei, né? Porque quando meu pai se cadastrou, a promoção era quem cadastra ganha e o cadastrado também ganha. Então, ainda tenho mais um vidrinho. Então, olha o que a empresa faz, né?
de carinho, de mimo. Quantas, É, e como ela quando é você generosa vê, em relação aos olhos, né? uhum, e o processo de colheita de muitas dessas plantas, eles têm que colher no mesmo dia, tem que destilar no mesmo dia, tem que fazer tudo no mesmo dia da colheita. Então, é uma coisa muito intensa com Então, esse aquelas cuidado, comunidades. né? Esse cuidado que a Doterra tem de ir às comunidades e de lá, porque só eles conhecem melhor como se colhe, como se planta e o horário da colheita, né? E o melhor horário para destilar, enfim. Só aqueles produtores locais conhecem melhor, né? Então a gente vê várias N's e N's, né, empresas que têm óleos essenciais. Mas o que a gente precisa olhar é como que, da onde vem? Da onde vem a lavanda? Da onde vem a mirra? Do país de origem de cada planta. Porque eles lá, né, sabem melhor como que extrai e destila. Então, só os nossos olhinhos têm o selo de CPTG, certificado de pureza testado e garantido, né? Em inglês é grau terápico, né? Grau terapêutico. Ô, E Fernando. E eles são químicos, né? Eles entendem muito de química, então é um olhar para a isso, natureza que eu fico encantada, porque além de você conhecer essa planta, eu tenho que colher de tal maneira, esse material tem que ser trabalhado no mesmo dia da colheita, e esse olhar, acho que eles já vão olhando para a natureza toda e já vão vendo fórmulas químicas. E quando eu, Tânia, olho para qualquer óleo, eu já vou direto olhar a parte emocional, que é o que me fala muito alto. Porque, eu eu tenho um carinho todo especial pela parte emocional também. sim, Eu vejo porque sempre o é emocional daquele óleo, o como que ele nós trabalha. vamos construir ou fazer de bom para nós se o nosso emocional tiver abalado ou se a gente estiver com dores psíquicas, né? Então vem o óleo. Você falou também que o vetiver ele é bom para estados depressivos, né? Para trabalhar isso. E eu Isso. gosto muito dos relatos, das experiências das pessoas. E eu encontrei de uma pessoa que uma amiga levou um óleo e ela estava há 8 anos em depressão. Eu só não lembro agora qual foi o óleo. Então, eu até comentei isso aqui em casa e meu pai falou: nós somos pura química, né? A nossa química cerebral e aquilo já vai atuando. Então, a primeira coisa que eu olho é isso: qual o benefício que esse óleo pode trazer para o meu emocional? E aí eu queria ler só um trechinho aqui da Bíblia, né? Da Vamos. aromaterapia, para a gente continuar falando desse óleo maravilhoso. Aqui diz assim, ó, que do ponto de vista psicológico, o vetiver é indicado para exaustão nervosa, Olha. estresse, fadiga crônica, depressão, ansiedade e insônia. Aí eu já dou risada porque eu falo, eu já gabaritei esse negócio. Uau! Quem nunca gabaritou? Já tive depressão. Aham. Eu sou uma pessoa assim, agora, depois que eu fui me trabalhando, não. Eu brinco que quando eu era adolescente, eu era muito sábia. Eu olhava as coisas, eu fazia no meu tempo, sem pressa, aquilo rendia. Aí, quando eu entrei para o mundo acadêmico, eu fui perdendo essa sabedoria porque eu comecei a sempre tentar vencer o relógio. Então, você sempre estava de olho no relógio e tinha medo de estar esquecendo ou falhando com alguém. Então, o que começou a acontecer? Crise de insônia. Crise de insônia, crise de insônia. E o lavanda é muito bom para isso. Mas aí tem os outros óleos, igual você falou, que a Fran teve que fazer uma troca de lavanda por vetiver. Porque tem um efeito, mas aí tem uma hora que você sente que o corpo já trabalhou aquilo e ele quer uma novidade, né? O nosso corpo, Exatamente. ele é uma coisa. Gente, vamos puxar para o Axis agora e amarrar com os Vamos. olhos. No Axis, tudo a gente pergunta. Corpo, o que, que você quer hoje? Porque às vezes a gente pensa que está cansado, está com fadiga, mas às vezes ele quer que você faça uma caminhada, às vezes ele quer que você tome um banho quente, às vezes ele quer que você use um cheiro, um agrado, um doce. O que o teu corpo quer?
Então, você também pode pegar um kit como esse, né? Qualquer um deles, ou qualquer óleo que você tiver, que você tenha um. Se você tiver um óleo essencial na tua casa, você já tem uma preciosidade, né? E aí você vai, mas digamos que você tenha dois e tal, corpo, o que que você quer hoje? Qual óleo te faria feliz? Qual óleo vai te deixar hoje se sentindo muito bem, né? Então, o nosso corpo, ele é um receptor tão intenso de... Obrigada, Milene. A Milene está falando que está Linda. amando a live. A Milene é Ela é uma um amor. querida, que também já fez barras de axis. Conheço Então, a ela gente faz um vai... tempinho já. Que lindo. Então, nós podemos perguntar para o corpo, o que que você quer hoje? Você quer o mirra ou você quer o lavanda? E aí os processos também podem ser muito intuitivos, né? Quando chegou o mirra, eu achei, será que eu vou gostar desse óleo? Porque ele tem um cheirinho meio, não sei se é amadeirado, ainda não memorizei tantos nomes e tal. Tem uma percepção dele. Aí foi indo, eu comecei a gostar tanto do mirra, mas tanto. O On Guard também, com aquele cheirinho que você já sente um Nossa! cravo ali, né? Ele é um, ele Uma... é um mix de Muito maravilhoso. substâncias. O vetiver, É ele o já está guardião. aqui, né? O guardião. O vetiver, ele já está... Então, eu olho essas coisas e falo, meu Deus, fadiga crônica. Já tive aquele cansaço que você falava, meu Deus do céu, por que que parece que eu durmo, descanso, já acordo cansada, já acordo com dor no corpo. Então, nós temos que olhar como um processo, né? Saúde é uma conquista. Saúde é uma conquista gradual, porque para a gente se descuidar e ficar doente é um processo meio rápido. Demora um Saúde, pouco. a gente também pode usar HAD. Usar, cuidar todos os dias, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Gostei desse conceito. Então, HAD. hoje eu Eu olho o aprendi com vetiver. a. Eu aprendi com a Amanda Dreyer, do Feliz com Você, do Meditar Transforma. Nunca ouviu falar? É ela que fala, Agora, vamos fazer meditações ou qualquer processo HAD. Hoje, eu amanhã e acho que eu sei depois. quem é. Eu lembrei dela agora. É uma loirinha do cabelo curtinho. Sim, Chanelzinho, né? E Aham. aí, Fernanda, volto para a pergunta que eu fiz para você. O que que nós vamos fazer quando nós estamos emocionalmente quebrados, emocionalmente machucados? A gente não consegue se mover, né? Então, quando eu olho alguém, vem me contar algo, por que que quer correr as barras? Por que que quer óleos essenciais? Qual é a situação que a pessoa está vivendo? Até a depressão, que muita gente não entende o que é depressão, não entende o que é a impotência que vem, né, dessas coisas no corpo, estagnações, mente e corpo. Está sentindo um aprisionamento na mente, vai sentir dificuldade no corpo, vai sentir aprisionamento no corpo. Liberou a mente, liberou o corpo, liberou o corpo, liberou a mente. E aí venho para o Mirra de novo, porque o nosso queridinho hoje é o vetiver, mas ele traz aterramento e centramento. E esse aqui traz também o trabalho com chakra base, né, com o aterramento, e ele traz a possibilidade da gente sair quando a gente está sentindo que não consegue se mover, a gente está sentindo uma Uhum. estagnação. Então, eu pergunto muito, corpo, o que que você quer hoje? Estou sempre lendo. Então, aí tem alguns mitos na aromaterapia, né? Teve uma pessoa que pediu para mim um melaleuca no domingo. Eu achei fantástico. Eu falei, a moça está precisando de um melaleuca no domingo? Eu vou levar na casa dela agora. Por quê? Porque ela queria É isso para... aí. Ela faz produto, sabão, uma receita caseira, e ela põe o melaleuca. E ela queria o melaleuca para a avó dela tratar alguma questão de unha. Porque o melaleuca é para tudo de pele e unha, É, né? ele é antifúngico, antibacteriano, antiviral. Exatamente. Daí eu falei Ele é assim, essa cicatrizante. moça quer um melaleuca no domingo? Vou levar agora. Eu Muito adorei. bom. Então, eu olho assim hoje os olhos e falo, quais deles eu vou precisar no meu cotidiano? Quais deles eu vou precisar numa viagem? Quais deles eu tenho que lembrar com uma certa frequência? Porque até a doTERRA, nos seus planos, ela produz vários tipos de materiais para quem é consultor,
como esse tipo, né? Compartilhe, construa, mas principalmente o viva. Então você vai Viva. olhar os Viva, olhos. ele é exatamente, a gente pode dizer assim, com o guia Viva, ele tem receitas aí. Se você for fazer atividade física, quais os óleos essenciais vão te ajudar? Então, primeiro o brief, para você ter para você abrir sua condição de respiração, mais condicionamento para correr, bom, eu não sei se vai ser aeróbica, o que é. Mas vamos usar o brief. Aí usa também no final o Deep Blue. Alguma contusão ou se você exigiu mais, aquele músculo tá, né? Você trabalhou ele bastante, só para você não ter nenhum um processo de sentir dor e ter que ir pro alopático, você já faz ali. Você pode passar antes o Deep Blue ou em pomada, que a Doterra tem, ou você já leva diluído, faz o seu rolon e no final do exercício também passar. Porque daí você já vai estar dando condicionamento para o corpo e não vai sentir dor ou desanimar ou desistir daquela academia ou daquele exercício, né? E aí a gente pode incluir também um Smart Sasse, né? Aí esse guia, ele tem ali o que você precisa. É mais ou menos isso. É uma pergunta. Diminuir os tóxicos. Aí tem a pasta de dente. Aí tem o limão ali também, para poder limpar o fígado, as toxinas. Aí você quer mais qualidade de sono? Então, vetiver, serenity, lavanda, difusor. Então ali você tem até um acompanhamento. Acompanha gradualmente a sua evolução. É muito incrível esse guia. E quando você vive soluções naturais, você decide compartilhar também. Você fala, não vou guardar para mim essa informação. Eu lembro de quando eu comecei, vem contar. Tava na fila do banco e uma mulher reclamando que não dormia e tal. Aí eu já catei um vidrinho, já diluí para ela, já mandei para ela. Aí a outra já falou, que é isso? Aí já virou na fila do banco. Vamos pingar um peppermint para... Olha como respira melhor. Aí você quer compartilhar, você não quer guardar para você, né? Ô, Fernanda, você quer contar para pessoa. E aqui em casa está sendo uma coisa muito engraçada, porque está sendo muito gradual. Primeiro era só eu com os olhos. Aí meu pai via eu fazendo para lá e para cá, ele decidiu se cadastrar. Depois eu trouxe um lavanda para eles provarem, não sei o quê. Mas esses dias que a gente estava conversando com o Ezequiel, e ele falou que o filho dele abandonou a bombinha para asma, e também usando o óleo Breathe, e ele até reverteu uma mancha que tinha no pulmão, né? Aí eu falei, mãe, você tem mancha no pulmão. Então eu ouvi essa experiência, usa isso aqui uma vez por dia, uma gotinha de Breathe. E ela estava com uns incômodos na cabeça, sentindo um pouco de tontura, vertigem, marcou exame médico, e ela foi fazer hoje o exame médico. Mas aí eu falei, mãe, sabe o que acontece? Eu não sei se todos são assim. Tem dia que eu sinto muita pressão na cabeça, parece que está vindo uma sinusite, e não é, uma gripe, e não é. Quando nós pensamos muito, ficamos muito tempo no computador, a cabeça começa a sentir a pressão daquele excesso de trabalho. Esses dias eu fiz massagem no olho, aqui assim, ó. Então, a Fran falando que sai dando a gotinha para todo mundo, porque é o amor e a gente compartilha, né? Compartilha, exatamente. Eu falei, mãe, usa isso aqui pro teu pulmão. Foi isso que eu falei para ela, o Breathe. Aí, passado uns 2 dias, ela falou assim, você sabe que aquele negócio que você me deu tá tirando a tontura, o mal-estar que eu tenho, a vertigem, as coisas? Eu falei, tudo bem, vá fazer o teu exame médico para ver o que estava causando essa tontura, mas continua usando uma gota de Breathe todo dia, durante 30 dias, para depois também ver o pulmão
e se você também tem o benefício de mandar essa mancha embora, né? Então, hoje, Fernanda, eu olho muito o nosso corpo como nós somos energia, né? Até hoje de manhã eu estava numa classe e a pessoa falou: nós somos um ovo de energia. Eu achei legal ela falar assim, mas é porque nós temos o corpo Uma físico egrégora. e camadas de corpo, né? Nós temos o corpo o físico, mental, emocional, todas essas camadas nos constituem e nós somos multidimensionais. Então, às vezes a gente está tendo algum bloqueio energético e não está vendo o que é que está causando aquilo ali. E eu lembro de estar em hospital e eu estar lá no pronto-socorro com uma pessoa. E aí eu ouvi a pessoa falando assim para a enfermeira: mas como que não deu nada? Eu estou sentindo dor de cabeça. E a pessoa não entendia. E a gente que tem essa compreensão energética, eu já pensava assim: o hospital deveria ter a ala que resolve as coisas energeticamente, manda para casa, e aí fica os que estão doentes mesmo. Os que estão com uma manifestação no corpo físico. Porque nós somos Não, um filha. sensor, né? Volta lá. Ó, a criança querendo participar da live. Pode Ó a vir. criança querendo participar da Adoro live. criança. Oi, tudo bom? Linda, qual a idade dela? 6. 6. E o Dá Davi tchau. tem Deixa a mãe. O Davi vai fazer 10 10. agora. Ah, tá. Dia 15 ele faz Tchau, 10. lindo. Vai lá, filhona. Fica lá quietinho, tá? Então, menina, vai começar uma contagem regressiva. É. Agora é 9h57. A gente falou o quê? É tão gostoso, né? Eu falo. Do A vestiver. live vai ser uns 40 minutos. Menina, vai ser muito gostoso, né? E foi. Fernanda. E aí, Vai. eu gostaria de todas as pessoas que não conhecem os óleos essenciais que estão aqui na live e quer conhecer, manda uma mensagem para Tânia, manda uma mensagem para mim. Entre em contato com a gente, que a gente vai aí encaminhar vocês para esse caminho lindo, essa jornada pela aromaterapia e o conhecimento dos óleos Já essenciais. deixamos bem claro aqui que essa live vai para o YouTube, né? Vai para o meu canal, Tânia Braga. Fer, não sei se Vou você vai salvar colocar ela. no seu também. E a gente vai compartilhando, né? Claro, Vamos fazer isso. mas, de qualquer maneira, eu acho que você vai pôr. Sigam o nosso YouTube, que a gente vai colocar cada vez mais Então, e o vídeos. Poder de 3 também, tem um Instagram, gente. Saindo daqui, a regrinha de casa é Poder de 3 Poder de e 3. siga a gente lá, porque quando tiver com mais pessoas, a gente vai começar a fazer live por lá também, Eu né? estou toda interessada em... o poder de 3 é a força do compartilhar. Eu gosto tanto de algo, compartilho com alguém. Então, no caso, eu, você e Tainá estamos fazendo esse movimento para mostrar que compartilhar e trabalhar junto é uma coisa que não é complicada, né? Que as pessoas olham, ai, como assim? A parte do negócio, do marketing, de você divulgar, de você vender os olhos, de você cadastrar pessoas. Gente, é uma delícia, né? São as Maravilhoso. dádivas da terra que a gente está compartilhando com as pessoas. Gratidão, Isso mesmo. Fran, que está dizendo que foi uma delícia nos Passou ouvir. muito rápido, uma delícia ouvir vocês. Então, sigam a gente, porque a gente está preparando muita coisa legal. Semana que vem tem live também sobre o outro óleo. Eu coloquei lá, né? Conhecendo o vetiver, depois conhecendo o mirra, Vai que é o ter próximo óleo. conhecendo mirra, depois conhecendo green mandarim. Como que fala? Green mandarim. Green mandarim. É mandarina Tem mais verde. um, não tem? Mais um óleo? E o turmeric, né? O O açafrão. turmeric, que é o açafrão. Então, a gente está colocando tanto carinho naquela página lá, que a gente quer mais espalhar para todo mundo. Aqui em Maringá, eu também tenho alguns óleos pronta entrega, e vou mostrar aqui, kit desse tipo, né? Então, às vezes a Kitzinho pessoa... introdutório. Quem quiser começar, começa por ele. A Milena tinha falado que ela quer conhecer. Esse kitzinho é super acessível. Os 3 óleos são incríveis. E aí a gente manda exatamente como usar eles, né? Forma Antes de uso deles e tudo desligarmos, mais. então, gratidão infinita. E eu quero dizer o seguinte, Fernanda. Descobri aqui, ó, quê? que o lemon, ele abre o coração. Ai, que lindo! Qual é a Olha só. abertura que a gente não quer, né? Tô dando um print aqui pra deixar registrado. Dá um sorrisão aí pra mim.
Vamos ver. Ai, não tô conseguindo. Dá print aí. Se eu for mexer, eu já vou Olha desligar lá. tudo. 4, 3, 2.